Bom, gente, chegamos à lição de número 6. E eu deixei de novo lá o quadrinho da pesca ao contrário. Mas E agora, olhando para o quadro, eu entendi o porquê começamos de cima para baixo, ou de baixo para cima. Tá certo? Imagine nós falando sobre evangelismo sem saber o que significava cada um dos outros. Não é verdade? Então, nós já falamos sobre adoração, entendemos que tudo que vamos fazer, em primeiro lugar, o Senhor tem que estar na nossa vida. Falamos sobre comunhão, como importante é quando nós estamos reunidos no meio das pessoas que professam do mesmo conhecimento que nós temos. E quão bom é quando nós estamos em comunhão, de saber que somos pessoas que um ajuda o outro. Quando estamos com algum problema ou quando estamos com alguma dificuldade, nós temos em quem nos apegar, em Jesus e naqueles que professam a mesma fé. Falamos do serviço e não sei se vocês viram lá o postinho que eu mandei do SOS Petrópolis. Receberam? Viram lá é bem legal porque a gente está começando a exercitar tudo aquilo que nós aprendemos. Então, Ney, mas quanto que é o valor? O valor que o seu coração mandar. Não, eu não preciso saber quem deu, quem não deu, tá certo? É um trabalho que nós estamos fazendo dentro da nossa célula. Quem sabe a igreja também acaba aderindo a isso e a gente possa ajudar as pessoas que estão passando por necessidades lá lá em Petrópolis, tá certo? Então, que a gente possa fazer o nosso melhor. Esse é a nossa parte. Os serviços... Gente, só um segundinho. Vê lá o que a Rebeca quer falar, porque ela tá mandando aqui, tá aparecendo que parece que na Ucrânia iniciaram os bombardeios e ela tá pedindo para orar. A Mari foi ver. Então, o serviço... Aprendemos semana passada, em 2 semanas nós falamos sobre discipulado, nós falamos sobre servir a Deus e ser discípulo, que existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Nós aprendemos também como exercitar a nossa fé. E a nossa fé, ela precisa de um exercício como o nosso corpo precisa. Então, nós aprendemos que também necessitamos desse exercício para o crescimento da nossa fé e do nosso corpo espiritual. E hoje nós vamos falar sobre o desafio do evangelismo, que é que é o primeiro do pesca, né? Que ele está dizendo que é proclamação e evangelização. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse assunto e é interessante que quando a gente entra nesse assunto, dá um friozinho na nossa barriga, porque a gente fala assim, caramba, será que eu tenho esse dom de evangelizar? Evangelização é um dom que eu tenho? Vou deixá-los tristes nesse exato momento. Nesse exato momento eu vou deixá-los tristes. Evangelização não é um dom, é uma ordem. Então, todos nós temos esse falar que é falar de Jesus. E é interessante que, se nós formos olhar a Bíblia, tá certo? Quando Jesus chega para falar lá onde o pessoal estava pescando e que Jesus vai falar com André automaticamente sai correndo e vai falar com Pedro. É interessante a gente olhar para esse texto depois e olhar e ver que André, ele não tinha um conhecimento vasto de Jesus, mas ele sabia que Jesus era o Messias, ele sabia que Jesus era o diferencial, e a primeira coisa que ele quis fazer é proclamar esse Jesus a Pedro, que na verdade ainda era Simão.
Tá certo? Então, quando André vai falar com Pedro, ele diz assim: esse é o Cristo, esse é o Jesus. E Jesus já tinha um conhecimento na área, tá certo? Mas eu gostaria de estar começando a nossa lição propriamente dita, dizendo assim: vocês têm algum amigo que vocês conheçam, um amigo íntimo? Vocês têm um amigo que vocês conheçam, é horrível, né? Mas vocês têm um amigo que vocês dizem assim, ó, esse amigo aqui é um amigo de confiança. Esse amigo aqui eu posso abrir o jogo, eu posso falar e que esse amigo é legal. Vocês têm algum amigo assim? Tem amigo. Eu e a Marli, nós temos um amigaço em comum, que eu costumo dizer que ele é meu irmão, que não nasceu nem do meu pai nem da minha mãe, e eu não nasci da mãe dele nem do pai dele. Mas ele é um irmão, aquele irmão que a Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos, esse é meu amigo. E esse é um amigo que toda vez que eu falo dele, eu me emociono, porque ele é um amigo nosso, assim, meu e da Marli, nós somos padrinhos de casamento deles, eles são nossos padrinhos de casamento, é tanto ele como a esposa, e a gente tem um prazer imenso de falar sobre ele. O nome dele é Fábio, a esposa é Elaine, também Elaine, e eles são assim um casal sensacional. Nós temos uma intimidade muito grande, nós abrimos o coração muitas vezes e vice-versa, e a gente é amigo assim que a gente gosta de falar e gosta de dizer assim, olha, o dia que o Fábio chegar aqui, a gente fala para alguns, eu tenho um irmão no Brasil, na verdade eu só tenho um irmão de sangue, mas eu tenho outro irmão que quando chegar aqui eu quero que vocês conheçam, ele é presbítero na igreja lá de Peruíbe e tal, e a gente sempre que pode a gente fala bem dele, por quê? Porque a gente tem esse carinho de estar mostrando quem nos faz bem. E eu gostaria de, em cima disso que eu acabei de dizer que evangelização é mais ou menos este mesmo caminho. É eu falar de alguém que me faz muito bem. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, no capítulo 28, 19 e 20. (28) 19 e 20. Quem está já com a Bíblia aberta, já pode começar. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Olha só esse texto. Esse texto de Mateus é Jesus dizendo para os seus discípulos, dizendo assim, olha, ide, pregai o evangelho. Vocês vão falar, vocês vão fazer novos discípulos e vocês vão dizer para toda a nação o que vocês conheceram de mim. Entendeu? Então, quando eu falo do Fábio Antunes, eu quero que vocês tenham vontade de conhecer esse meu amigo. Esse meu amigo. Por quê? Porque esse meu amigo me faz bem. E eu sendo amigo de vocês, com certeza, vocês vão ficar curiosos de saber qual é esse amigo do Ney e da Marli que tanto faz bem para eles. A alegria que nós temos de recebê-los. Por exemplo, vocês não ficaram curiosos para conhecer meus pais? De tanto que a gente falava dele. Ah, gente, olhem pelos meus pais. Tá bom que eu não comi o doce da sua mãe. Verdade, verdade. Pedro me falou. Desganhento do Covid. Verdade. Fez 2 vezes. 2 vezes ainda, gente. E é interessante que a gente fez a mesma coisa com a Babi, com a filha da Jo. A Babi chegou no mesmo dia do nosso encontro na célula.
E a gente estava todo assim, será que a Jo vai trazer ela hoje? Será que ela vai vir hoje? E eis que chega a Babi, todo mundo naquela felicidade. Por quê? Porque nós ouvíamos a Jo falar, nós oramos pela Babi, nós oramos pela entrada da Babi nos Estados Unidos para que as coisas dessem certo. E a gente ficou todo feliz em conhecer a Babi. Então, gente, qual que é o princípio para que a gente possa começar a ser bons discípulos, bons evangelistas? É contar o que Jesus faz nas nossas vidas. Vocês receberam o convitinho que eu fiz da célula. A Rebeca me deu uma bronca dizendo para mim, pai, que servicinho, nada de profissional, né? Mas foi tão bonitinho, eu achei tão lindinho. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é a que eu fiz para mim quando eu fui criar esse panfletinho para convite de vocês. Quando você olha no espelho, quem que você consegue enxergar? Essa é a pergunta, entendeu? Os mais... as pessoas que ficam meio assim, ela vai dizer assim, esse Ney tá ficando louco, né? Quem eu consigo enxergar? Eu mesmo. Não é verdade? Mas não é com esses olhos que eu tô querendo dizer. Porque depois eu quero fazer a segunda pergunta. Quando as pessoas olham para você, quem que elas enxergam em você? Quando as pessoas olham para o Ney, quem as pessoas enxergam? E isso me incomodou muito o meu coração essa semana. Essa semana o meu coração ficou triste. Porque será que eu tenho mostrado Jesus através da minha pessoa? Será que quando eu entro para fazer uma compra dentro do mercado, eu abençoo a família que está recebendo a minha compra na minha entrega? Será que quando essa família pega o alimento que eu peguei, que eu escolhi, ela olha e diz assim, olha, parece que ele comprou para ele? Tudo isso é demonstrar Jesus na minha vida. Ô Ney, dá licença rapidinho. Sim, lógico. Assim, eu nunca fui eu frequentava a igreja católica. Sim. Então eu sempre acreditei em Deus, óbvio. Mas assim, né? Eu falava, eu sou católica. E ia de vez em nunca. E aí quando eu conheci o Beto, ele me levou na presbiteriana e tal. E aí ele sempre na hora de se despedir, ele falava assim, vai com Deus. Ele sempre falava assim, pensava, nossa, que fofo, né? Que bonitinho. Porque nem meus pais falavam isso pra mim, vai com Deus, volta com Deus. Nunca eles falaram isso. E até hoje, o Beto, é o que você falou, eu lembrei. Toda vez que ele vai pegar uma comida, ele sempre fala, por mais que vocês sabem que vocês fazem deliveries, e tem pessoas que são muito grossas, ignorantes, né, na hora de te entregar a comida. E aí ele sempre fala assim, muito obrigado e que você tenha um dia abençoado. Ele sempre fala, sendo educado, não, ele sempre fala. Parece que quando ele fala isso, a pessoa para assim, ó, ele já me falou isso, sabe? Ou num e-mail, ele fala, tenha uma mensagem de texto, tenha um dia abençoado, tenha uma semana abençoada. Ele sempre coloca isso. E ele vê que quando ele fala, muda o semblante da pessoa. E é uma verdade, sabe, gente? Eu tenho um término de mensagem, então, quando eu deixo a compra na porta do cliente, eu bato uma foto mostrando que a compra tá na porta dele, eu envio para ele e eu envio um texto dizendo que eu sou grato por ele ter escolhido comprar com a Instacart e eu sou grato porque eu posso abençoar a vida dele com o meu trabalho. E eu digo sempre no final, que Deus abençoe você e toda a sua casa. Então, é um modo de eu não falo inglês, eu engano no espanhol, tá certo? E aí, então é um jeito de eu dizer para a pessoa assim, olha, eu fiz a minha ordem para que Deus te abençoe. Então, gente, onde que eu quero chegar com esse nosso bate-papo? Eu quero mostrar
que evangelizar é mais fácil do que muitas vezes a gente acha. Por exemplo, eu acho que evangelizar é só para aquelas pessoas que são pastores, tá certo? Ah, não, isso aí é função do pastor Miguel, da pastora Cristina, tá certo? Ah, do Ney, que é líder, da Amanda, da Marli, da Kelly. Não, gente, engano. Nós somos todos, temos a obrigação dada pelo nosso Senhor de evangelizar. E ele diz que não é só para a gente evangelizar as pessoas que estão ao nosso lado, não. Ele diz que é para a gente evangelizar as pessoas que estão até no confins do mundo, gente. No confins do mundo. Então, para que isso aconteça, nós precisamos começar a mudar esse raciocínio que nós temos. De que, isso é função do pastor. Não, a gente não pode perder as oportunidades. E essa semana eu falo muito ao meu coração essa mensagem que nós estamos batendo esse papo. Falou muito ao meu coração. Eu comecei a querer entender quando as pessoas olham para mim, tá certo? Além de me ver bonito assim, a Marli fez, elas enxergam Jesus bonito na minha vida. Essa é a preocupação que eu tenho que ter como cristão, tá certo? O que eu tenho mostrado pro mundo, tá certo? A questão da minha vida. Qual é o testemunho que eu tenho dado, tá certo? Pro mundo e a questão de quem eu sou. Gente, eu vou contar um segredinho para vocês, tá certo? Não espalhem não, tá, gente? Eu sou uma pessoa em mudança, em fase de mudança. Eu sou um cara que, às vezes, sou meio difícil de levar um desaforinho assim, sabe? Apesar de eu já ter mudado bastante, mas ultimamente eu tenho pedido para que Deus mude minha vida. E o dia que eu chegar no céu, eu vou chamar Jesus de lado e vou falar, o senhor é brincalhão, né? Eu peço para que o senhor tire os problemas, o senhor me dá mais problemas. Eu entendo que os problemas são os meus exercícios. E graças a Deus, Deus tem me dado o discernimento de conseguir passar por essas barreiras sem me exaltar, sem ter qualquer problemas das pessoas ficarem chateadas comigo, entendeu? É muito difícil, eu não falo inglês, meu inglês é muito ruim, tá certo? Só que eu trabalho dentro de um país americano, onde a língua é o inglês, e muitas vezes eu tenho que entrar no lugar, eu tenho que falar com alguma pessoa para pegar algum produto, e eu não sei, e tem pessoas que faz questão de mostrar para você, tipo assim, que você... Eu tô ali para você falar o inglês, tá certo? E aquilo me incomodava. Hoje, não me incomoda mais. Hoje eu mostro para a pessoa o telefone, se ela disser para mim assim, eu não consigo, não enxergo, aí eu dou aquela brincadinha, tá precisando usar um óculos, hein, e tal, e eu tento ler, e a pessoa acaba entrando na brincadeira comigo, aí ela pede, deixa eu olhar, vai, traz mais perto, aí ela brinca, assim, entendeu, e tal, e isso tem causado, assim, algo bom na minha vida, tá certo? Então, eu acredito que as mudanças que as dificuldades que a gente tem para mostrar Jesus tem que ser colocada no altar do Senhor, tá certo? Eu tenho dificuldade nessa área. Lembre-se sempre, converse com Jesus por aqui, tá certo? E coloque a área que você tem dificuldade para poder falar de Jesus. Então, falar de Jesus, evangelizar é tão simples como você ir ouvir a uma mensagem. Porque evangelizar é você mostrar quem é Jesus na sua vida. E, gente, olha, o mundo, ele tá sedento de uma nova mensagem.
um novo conhecimento, algo que venha acalentar o coração. E não existe mágica para isso. A única coisa que pode mudar as pessoas é o amor de Jesus Cristo. É a única solução para a vida e para as mudanças que podem acontecer. Tá certo? A gente passou por um período muito grande e ainda está passando nessa pandemia, nessa Covid, tá certo? E quantas pessoas nós falamos desse amor de Jesus durante esse período? Entendeu? Nós temos... Às vezes eu agradeço a Deus, e as pessoas podem não entender muito, mas eu agradeço a Deus por Tristão também ter morrido de Covid. Sabe por quê? Porque para as pessoas entenderem que o Senhor, ele cuida por um completo, entendeu? Mas a diferença eu morro em quem? Entendeu? Eu nunca vou esquecer de uma pessoa falando sobre aquele cantor, o Lázaro, quando morreu. Não o Lázaro bandido, mas o Lázaro mocinho. O cantor, quando morreu, o testemunho o cantor cristão, quando ele morreu, o testemunho que era dado dele era dizendo assim, olha, ele morreu em paz, porque ele sabia para onde ele iria. Tá certo? Então, eu preciso que as pessoas entendam, se hoje fosse o final, para onde elas iriam, tá certo? Para que isso aconteça, eu tenho que falar do verdadeiro amor, o amor que transforma a minha vida. Se eu frequento a igreja, se eu estou na célula, se a Aline está dentro do carro trabalhando, mas ela abre o celular para ouvir a célula, tá certo? É porque ela sabe, e nós sabemos, que esse amor modifica e transforma as nossas vidas. Tá certo? Então, o que nós temos que fazer? Expandir esse amor. Eu tenho que falar desse amor para outras pessoas. Olha que interessante. Atos 2:47. Eu vou ler para vocês. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Esse texto de Atos 2:47 é o final da narração da igreja primitiva. E é interessante que as pessoas, elas louvavam a Deus e tendo a simpatia. Como tendo a simpatia? Eles ouviam das maravilhas que Deus havia feito. E quando eles ouviam das maravilhas que Deus havia feito, eles ficavam tão maravilhados que eles iam se achegando, e o texto diz que acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Então, gente, se vocês quiserem começar a ser um bom evangelista, comece falando de quem é Jesus. Se vocês me perguntarem, Ney, quem que é o Fábio e a Elaine? Gente, eu vou falar para vocês, puxa a cadeira. E eu vou falar tudo o que eu sei do Fábio e da Elaine, que são os meus melhores amigos, tá certo? Eu vou falar para vocês. Vou dizer do que o Fábio e a Elaine acrescentou na minha vida e na vida da minha esposa e na vida dos meus filhos. Vou dizer o quanto nós já choramos junto, o quanto foi bom para amigo. E eu vou falar e não vou cansar. Quando eu falo de quem eu conheço, me dá credibilidade. Então, para que eu possa ser um bom evangelista, eu tenho que conhecer de quem eu estou falando. Então, não adianta Ney, mas, poxa vida, eu não sou muito bom de Bíblia ainda. Mas você sabe o que Jesus fez na sua vida?
Se você sabe o que Jesus fez na sua vida, conte para outra pessoa. Essa outra pessoa vai ficar tão maravilhada que ela vai contar para outra pessoa. E assim vai. Gente, existem algumas maneiras práticas, tá certo? Da gente tá falando de Jesus. E eu vou falar 4 maneiras na qual o estudo o pastor colocou e eu gostei muito. Evangelismo pessoal. É aquele evangelismo que você fala diretamente com a pessoa. Então você escolhe um amigo, um colega do trabalho, um familiar, ou até mesmo uma pessoa desconhecida, e fala desse amor maravilhoso que transforma o seu coração. Olha que maravilha! Você só vai estar falando do que você, de alguém que mudou a sua vida. E essa pessoa, ela vai ver que a mudança aconteceu na sua vida e ela vai querer saber mais e mais e mais. E essa é a nossa função. Os discípulos, quando Jesus morreu, eles pegaram e cada um parece que nunca tinha andado com Jesus. Jesus foi morto, foi levado para a sepultura, e eles saíram da onde Jesus foi crucificado e cada um voltou a ser o que era. Mas não é isso que Jesus queria. Quando Jesus ressuscita, Jesus vai de encontro novamente aos discípulos e aí ele diz assim: o que aconteceu? Vocês andaram comigo, não aprenderam nada? E aí os discípulos voltam de novo a falar desse amor maravilhoso de Jesus. E hoje, gente, esse amor maravilhoso de Jesus chegou a nós. Imagine se os discípulos fizessem como muitas vezes nós fazemos. Ah, é tão bom quando o pastor Miguel fala lá na frente, e ele termina o culto, e ele faz o apelo, e ali é muito legal, pessoas levantam a mão e tal. E na segunda-feira eu pego tudo aquilo que eu aprendi, coloco dentro de uma caixinha, passo um cadeado e só vou abrir de novo no domingo para que eu possa novamente trocar a mensagem de lugar. Aí eu tiro aquela mensagem da caixinha e coloco a nova que vai entrar através do pastor Miguel. Não, a nossa função é aprender e repassar. Isso é ser evangelista. Eu evangelizo com os meus atos, eu evangelizo com o que eu sei, mas eu evangelizo melhor quando eu falo de quem eu conheço. Eu falo do amor de Jesus na minha vida, o que eu faço? Eu transmito Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Existe um segundo evangelismo, que é o evangelismo por amizade. Eu desenvolvo uma amizade com alguém e quando eu desenvolvo essa amizade, eu já começo a mostrar quem eu sou. Sabe, gente, antigamente eu tinha uma dificuldade muito grande com isso, tá certo? O que eu fazia? Eu dizia para as pessoas que eu era crente só quando elas me perguntavam. E às vezes eu não tinha atitude de crente. E aí, dificilmente eles me perguntavam. E aí o que acontecia? Eu deixava de falar do que era bom para mim. Hoje a gente tem que mudar a estratégia. Eu faço uma nova amizade, automaticamente eu já mostro esse amor maravilhoso que um dia me alcançou. Eu já falo desse amor maravilhoso. O evangelista Marcos, ele não viveu Jesus, tá certo? Mas se vocês olharem o evangelho de Marcos, Marcos fala de Jesus com uma propriedade tão grande que você olha e você fala, esse cara era um dos discípulos de Jesus. E não era. E não era. Tá certo? Mais uma vez eu vou falar sobre o texto
Eu venho batendo nesse texto, já vai fazer, acho que umas 3 semanas, que é Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo está querendo dizer é, faça o que eu faço para mostrar Jesus. Eu imito Jesus para que as pessoas conheçam Jesus. Então, mostre o que Jesus fez na vida de vocês. É isso. Fez uma nova amizade? Mostra o que Jesus trabalha na sua vida. O terceiro é evangelismo por arrastão. Não é para ninguém sair roubando ninguém para falar Jesus é bom e sair arrastando. Não é nada disso. É quando a gente reúne um grupo, e eu estava pensando muito nisso, eu estava querendo ver se a gente não consegue fazer um culto de um amigo, mas quando tiver assim, por mais calor, um culto do amigo num sábado à tarde, num lugar aberto, onde a gente vai poder tocar, falar de Jesus, e aí eu vou falar em português, vai ter alguém que vai estar lá traduzindo em inglês, outro vai estar traduzindo em espanhol. Não vai ser uma salada. Ou senão nós vamos pedir para que, igual aconteceu em Pentecostes, eu falo em português e cada um entende na sua língua, e nós vamos evangelizar. Por quê? É o dia do amigo. Caramba, que legal seria se as pessoas ouvissem de Jesus através da minha pessoa. Através de um panfleto, através de um abraço, através de um abraço aqui não pode, mas através de um aperto de mão e dizer assim, olha, é muito bom apertar sua mão. Gente, vocês já tiveram alguma experiência de você chegar para uma pessoa do nada e dizer assim, olha, Jesus te ama. Gente, tente usar um dia essa frase. Você transforma a pessoa. A pessoa, ela já olha para você com um olhar assim, dizendo assim, por que ele diz que Jesus me ama? Porque Jesus te ama, cara. Bom, mas será que ele sabe de algum problema meu? Ele sabe. As pessoas se derretem, elas se transformam, ela modifica. Só de você usar a frase, Jesus te ama. Gente, e Jesus ama. Jesus ama. Deus nos ama. Prova maior foi Jesus na cruz do Calvário. Não existe amor maior para que a gente possa falar. Não existe. Não existe, por mais que você tente procurar na sua mente um amor que seja maior do que o amor, do que o sacrifício de Jesus na cruz. Você não vai conseguir achar um amor maior e gratuito. Vocês não vão conseguir achar. Então é isso que eu preciso fazer. E o outro, evangelismo criativo. É aquele evangelismo que você cria uma estratégia para mostrar Jesus. Eu fui entregar uma compra longe e estava passando ali por Santa Ana, como eles chamam, e estava passando por ali e tinha um grupo de hispanos com os cartazes na rua e falando no microfone. Lembrei da Praça da Sé, sabe? Mas de uma forma diferente. Eles estavam entregando garrafinhas de água. Eu não consegui pegar para ver como que era, o que estava escrito, mas eram as garrafinhas de água, eles entregavam, e ali a pessoa falava e o farol fechava, eles iam e davam uma garrafinha de água, provavelmente com alguma escrita no rótulo, entendeu? E era assim que eles estavam trabalhando. Eu não sei quantas pessoas foram atingidas, mas eu sei que ali a semente foi lançada. Mas eles estavam falando de Jesus? Estavam falando de Jesus. Então, eles tinham os cartazes, porque aqui eles usam cartazes, né? Eles tinham uns cartazes, e é muito legal que eles usam os cartazes coloridão, né? Roxo, laranja, que é para chamar atenção mesmo. E eles tinham os cartazes e o cara falando numa caixa,
como parecendo bem no Brasil mesmo, quando as pessoas, a gente chamava os Bíblia, né? Que ia lá nas praças, ficava gritando lá e tal. E eles fazendo isso, só que ele tinha esse diferencial. Eles entregavam uma garrafinha daquelas pequenininha com água, tá certo? Para cada carro que parava naquele semáforo. Quantas pessoas ele atingiu nele? Não sei. Mas eu sei que ali eles plantaram. Agora, quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então, toda vez que você for falar de Jesus para alguém, não se preocupe se a pessoa ela vai, será que ela vai ficar triste? Será que ela vai... Não, fale de Jesus. Fale do amor de Jesus. Fale da crucificação. Fale do sangue que ali correu. Fale daquele amor que é o único que consegue unir eu e Deus. Fale desse amor. Deixe esse amor transbordar e deixe com que a pessoa olhe para você e sinta veracidade na sua palavra. Deixa que ela entenda que essa palavra é verdadeira. Que com certeza o Espírito Santo vai fazer a obra. Gente, e para terminarmos, não esqueçam que uma forma muito legal de evangelizar é quando a gente convida aquela pessoa a participar da nossa célula. Ela chega tímida, é muito mais fácil ela chegar numa célula do que na igreja. Ela vai chegar meio tímida e tal, e ali a gente faz o ambiente. A gente faz o ambiente. Gente, eu lembrei hoje do nosso amigo secreto. Meu, que bacana que foi, entendeu? Ali não tem como a gente não dizer que poderia ser quem fosse ali, iria ser contagiado. Foi muito legal, muito legal. Entendeu? Então, essa é a nossa função. Chegou uma pessoa nova, esquece os velhos de célula. Vamos dar atenção. Gente, dar atenção não é todo mundo ficar em cima da pessoa, que a pessoa vai ficar sufocada. Mas a gente mostrar o quanto essa pessoa ela é bem-vinda dentro da nossa célula. Então, não se esqueçam. Recebeu o convitinho na semana, convidando para a célula? Passe para alguém. Mande para alguém. Para uma pessoa, 2 pessoas, 20 pessoas. Ney, dessas 20 pessoas, e se for só uma? Amém. Amém. O céu já está em festa. Tá certo? Vamos, a partir de hoje, ser proclamador do nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa função. Isso não é dom. Isso é ordem. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas. Então, ide por todo mundo. Se você tem o dom da evangelização, você vai lá e prega. Negativo. O ide é para todos. Tá certo? Amém? Amém. Que nós possamos, a partir de hoje, olhar para o espelho e enxergarmos a Cristo, em vez de enxergarmos a nós mesmos. Se continuarmos olhando para o espelho e enxergando a nós mesmos, provavelmente as pessoas que olharem para nós vão estar enxergando somente nós. Não vão estar enxergando a Jesus. Não importa o que façamos, do que eu trabalho, tudo que você fizer, faça pensando em agradar a Deus. Que com certeza as pessoas que estarão recebendo o que nós fazemos, com certeza será abençoada através de nós. E com certeza nós vamos perder esse medo e esse bloqueio que nós temos, entendeu? De estar falando de Jesus como se isso fosse uma coisa muito difícil. Falar de Jesus é contar quem Jesus é na nossa vida. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.
conduzidos a Ti, a fonte de água viva, e que ali sejamos saciados. Vem com Teu Espírito, flua cada dia em nossas vidas e através das nossas vidas.